Eu converso e recebo agora a jornalista Thalita Galvão, é repórter aqui do nosso departamento de jornalismo, que esteve em Roraima para o Arquivo A, um programa que a gente tem aqui na TV Aparecida, e também vou receber o especialista em relações internacionais, o professor Marcos Vinícius de Freitas, para conversar sobre tudo isso. Tudo bem, Thalita? Bem-vinda ao programa. Obrigada. A gente está no Fatos da Semana, num momento intenso no nosso país. Tudo bem, professor? Super especialista em relações internacionais. Gostaria de saber quem quer começar a falar sobre esse problemão que a gente tem e que não podemos fugir. Eu aprendi que as mulheres começam As primeiro. mulheres, né, professor? Thalita, você esteve lá há mais ou menos uns 6 meses? Há mais ou menos. Nós estivemos ainda no começo do ano, no mês de março. Tá. O que você viu? O sentimento dos imigrantes, a revolta, muitas vezes, dos brasileiros. O que você pode falar? Olha, Maria, a situação é muito drástica, porque nós temos uma série, né, de reportagens que chama Desafios da Igreja, em que a gente mostra a realidade do Brasil afora, da situação e o trabalho frente a esses problemas, a essa ausência, muitas vezes, do poder público. E eu vou te dizer que o Desafios da Igreja, a Fronteira da Esperança, que fala justamente sobre a questão da imigração venezuelana para o Brasil, foi uma das mais difíceis que eu vi. Porque eu vi pais, mães, crianças, idosos, famílias inteiras vivendo nas ruas, de forma desumanas. E quando elas não estão nas ruas, eles vivem em depósitos, porque eles chamam de abrigos. Mas são verdadeiros, assim, depósitos de pessoas. E aí você fala, meu Deus, como que um ser humano está vivendo nessa condição? Eles acham melhor viver assim a viver na Venezuela? Porque a Venezuela está passando por uma grave crise. Então, mas eles acham melhor econômica. viver aqui no Brasil nessa situação? Porque eles estão sendo expulsos pela fome. Simplesmente não tem como ficar no próprio país. Não tem o que comer, não tem como sobreviver. E eles vêm na esperança de uma vida melhor, na esperança de sobreviver. Só que eles chegam aqui e, na verdade, a realidade, às vezes, é ainda mais difícil. Então, professor Marcos, como a gente pode analisar essa questão? Bateu a nossa porta de repente, né? Não de repente agora, né? Já faz um tempo, mas agora a situação está piorando. Como lidar com isso? Como o governo está lidando com isso? Os outros países, né? A Argentina, a Bolívia, Peru, como eles estão lidando com essa crise? Então, a gente tem que fazer só uma retrospectiva nesse sentido, porque você tem um problema histórico. O Brasil, desde a época do presidente Chaves, foi um dos grandes apoiadores daquele regime. Sei. Começou com Fernando Henrique, seguiu durante o governo Lula e durante o governo Dilma. As mudanças na relação começaram a partir do governo Temer, mas o processo de deterioração econômica da Venezuela já vem há muitos anos. Isso. Esse ano o FMI projetava que a inflação da Venezuela seria de 1 milhão%. E aí eles estão fazendo uma nova moeda, aumentou salários, mas a tendência não vai ser a de melhorar, porque todas essas medidas esbarram no problema da confiança. E ninguém confia no governo da Venezuela. E esse que é o problema que você vai enfrentar, e esses números tenderão a continuar se mantendo. O grande desafio aí é que o governo brasileiro não tem um histórico de receber refugiados. Isso, não temos sabemos como fazer. Não sabemos como fazer. Então, o que a gente tem que buscar é aprender com a experiência de outros países que passaram por esta situação e, com o trabalho junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas, o Acnur, criar aí os mecanismos para que essas pessoas possam vir para o Brasil e ser absorvidas pela sociedade brasileira. Mas mesmo aqueles que estão entrando no Brasil estão saindo do Brasil porque a condição econômica do país também não é das melhores, né? Os venezuelanos. Os venezuelanos. A maior parte deles, cerca de 50%, já entraram no Brasil e saíram. O problema é mais concentrado lá porque é uma área de fronteira e o Estado, primeiro, não tem capacidade de receber. Então, você precisa tomar algumas medidas, como realocar as pessoas em outras partes do país e dar para elas a possibilidade de se inserirem na sociedade brasileira o mais rápido possível. Por quê? Como nós não estamos fazendo uma verificação de quem é que está entrando, você pode começar a ter problemas futuros, como aquilo que você observa em alguns lugares da Europa. Então, é um processo que precisa ter um aprendizado, o governo brasileiro precisa
reconhecer que não tem essa capacidade, buscar a ajuda de outros países e também entender que a situação não vai melhorar se o regime do Maduro continuar. Bom, então temos um grande problema, mas eu vi agora uma certa solução. O Brasil não está fazendo nada para aprender com outros, então, com outros países. Não na América Latina, mas com outros países que recebem, Itália, por exemplo, Alemanha, que recebeu muita gente. O vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive, passou por lá. O grande problema sempre é que você precisa ter boa vontade e o instrumento. Então, às vezes, você tem um instrumental, mas não tem boa vontade. Às vezes, você não tem boa vontade, mas não tem instrumental. No caso brasileiro, nós estamos sem os dois. Né? Durante muito tempo houve uma falta de boa vontade. Esse tipo de situação demonstra que a boa vontade é expressa não por palavras, mas por ações. Então nós vemos muitas vezes, e nós estávamos comentando antes, que o próprio governo falhou, o governo federal, em prover o recurso que a cidade precisava. Então isto cria um rebuliço e uma panela de pressão que não vai parar porque a situação da Venezuela não vai melhorar. Não vai melhorar. Então o governo brasileiro aí tem que, de alguma forma, usar da sua liderança, que se espera uma liderança regional, também para começar a apoiar uma forma de o governo Maduro chegar ao fim. E essa ausência do poder público, ela não é de hoje, porque o problema também não é de hoje. Desde 2015, em que há indícios, né, dessa grave crise que passa pela Venezuela, o Brasil sabia da situação que poderia passar por ser um dos países a fazer fronteira com a Venezuela. E o que existe é simplesmente uma ausência do poder público, em que não toma medidas em relação a isso, e aí você cria uma situação que agora chegou ao ponto que está insuportável. Mas em 2015 ainda estava o governo da Dilma ou não? Já tinha ocorrido o impeachment? Porque a gente sabe que houve um apoio muito grande do nosso país com relação ao regime do Maduro. Né? Agora, que até o professor estava falando, que mudou e tem um trabalho social que tem que ser feito. Então, é uma coisa política e também social. São dois elos aí. E também tem gente que defende, não, vamos expulsar e acabou. Né? Como lá nos Estados Unidos, vamos construir um muro e tá tudo resolvido. Mas você, professor, que é especialista em relações internacionais, o que ocorre quando a gente simplesmente expulsa ou faz um muro? Qual baseado no que já ocorreu em várias épocas? Uma das questões é se muitos vão ser tratados, estão sendo tratados como refugiados. E uma das questões básicas pelas regras internacionais quanto à lei dos refugiados é que você não pode devolver a pessoa para o país de origem porque ela está sendo perseguida politicamente ou coisa parecida. Aqui é um complicador, porque você tem uma ditadura... Sim. Que abusa da democracia, não é? Então você tem uma situação em que o Maduro é aparentemente eleito. Então você tem uma questão aí de um abuso da democracia. Sim. E você tem uma situação econômica grave. A situação econômica, no geral, não justifica você sair do seu país. Né? Se fosse assim, haveria muitos brasileiros nos últimos anos pedindo refúgio em outros lugares por base econômica. Mas a gente está indo para Portugal, um número de brasileiros enormes que está indo para Miami mas também. Mas não como refugiado, né? Não como refugiado, exatamente. Mas o problema ali é uma questão política que você tem por enfrentar, que é o grande complicador. E a gente tem que ter claro, e às vezes falar muito diretamente, com o regime Maduro não vai mudar a situação. Isso que a gente precisa entender. Não, por mais que eu tente diplomacia ou coisa parecida, não vai funcionar enquanto os atores forem os mesmos. É aquela famosa frase de Einstein, né? Não adianta você esperar obter resultados diferentes quando os ingredientes são os mesmos. Então esse que é o grande desafio aí que o governo tem que ter. E neste momento de transição política que o Brasil atravessa, nós não sabemos qual vai ser o que vai acontecer com o próximo presidente, porque este que nós temos agora já virou aquilo que os americanos chamam de pato manco. E ainda tem isso, que tem aí quantos... agora é 4 de outubro, né? 7 de outubro, a eleição. Então ainda temos um mês inteiro esperando, se bem que essa pessoa não vai entrar e vai tomar... Não, quando ele assumir em 1º de janeiro, isso vai ser uma coisa que vai acontecer lá para fevereiro. Então tem que ser tomada agora uma posição. Então este governo, que é um pato manco, chegando ao final, né, como os americanos dizem, precisa tomar alguma iniciativa nesse sentido. E eu acho que a grande questão, o maior desafio, como o Marcos coloca aqui, é que mais do que uma simples crise econômica, o que nós vimos ali de perto é uma verdadeira guerra.
não tem sangue, mas é uma guerra de fome. Mas agora está começando. Agora está começando essas pessoas do próprio país. Então, assim, eles não estão vindo porque eles querem. Quando eu te falo que foi um dos especiais mais difíceis que eu vi, porque eu conversei com médicos, com advogados, engenheiros, enfim, trabalhadores, pessoas de bem que deixaram sua vida, deixaram sua família e se sentiram obrigados a recorrer, a atravessar a fronteira em busca exatamente dessa esperança de sobrevivência. Então, nós não estamos falando de uma simples crise, nós estamos falando de uma guerra, e é a guerra da fome. E o que a gente ouviu muito de muitas mães em lágrimas é que a minha fome é grande, mas a fome do meu filho é maior. Então, o que a gente tem que entender é que o fator de expulsão é muito mais forte que o fator de atração do Brasil. Eles não querem vir para o nosso país porque eles querem. Eles estão sendo expulsos e obrigados a isso. E é claro que nós não podemos tapar os olhos para os problemas que vêm junto, mas eu acho que mais do que isso, nós estamos tratando de seres humanos que estão em busca de sobrevivência. Não, eu concordo e se totalmente. fôssemos nós não iríamos agir diferente. Eu concordo totalmente. O que está sendo feito em termos de direito, passaporte, os outros países, professor? Bem, todo mundo está recebendo, né? O que recebe mais nesse caso é a Colômbia, inclusive por uma relação histórica. E só aqui é importante fazer um ponto. A relação comercial do Brasil, alardeada por muitos que melhorou com relação ao comércio, justamente aconteceu porque o presidente Chávez tinha um problema com o Uribe, e aí ele cortou a relação comercial e o Brasil se beneficiou disso. Então se criou a imagem, a ideia de que o comércio bilateral com a Venezuela estava bombando. Então esse é um equívoco que a gente cometeu lá atrás e que vai pagar por um bom tempo. Agora, é emitido, nós estávamos conversando sobre isso, a documentação, a pessoa quando sai de casa, ela traz a documentação, porque você precisa, de alguma forma, saber quem é que está entrando no território. Então, eu entendo se o governo brasileiro tomar algumas medidas para impedir que neste processo não venham umas maçãs ruins. Que você precisa qualificar também quem está entrando no seu território e precisa saber como é que você vai absorvê-los. Mas o refugiado não é qualquer um? Não é aquela que... Não, você precisa ter um processo para você ser considerado refugiado, porque esse status é estendido a você, ao seu cônjuge, seus filhos, seus ascendentes, isso pode acontecer também. Então, o governo brasileiro precisa qualificar. E para qualificar, precisa saber onde a pessoa vem. O grande problema, que nós estávamos conversando até, é que muitas vezes você não tem a documentação necessária. E é uma repetição até daquilo que você vê na Europa, né? A pessoa vem e está saindo de uma situação, no caso da Líbia e dos outros lugares, de guerra, muito mais intenso e muito pior do que essa situação atual, mas você tem ali que administrar. E essa que é a dificuldade de qualquer governo. Para quem você diz não e para quem você diz sim. Então tem que fazer uma força-tarefa dos estados do governo federal para poder fazer essa documentação, para poder saber quem está entrando, quem não está entrando, quem vai entrar, quem não vai entrar. Tem que ser uma postura... Não... Porque assim, eu acho, Thalita, você foi lá, você viu, então tocou o seu coração. Mas quem de repente está longe, e eu me incluo, você vê na televisão e tal, mas... por mais que toque seu coração, você fala assim, não, mas o Brasil também, todo mundo passando fome, com tanto desemprego e tal. É melhor achar que eles têm que voltar, porque afinal tem que cuidar do país deles. Só que a gente vive um processo intenso de globalização e de uma nova geografia que está mudando por causa de guerras, de refugiados e tudo isso. Então, também tem que ser visto todo esse ponto, né? Só que eu acho que o ser humano, principalmente quando ele está passando uma crise, a gente tende a não ser tão aberto. Não sei se está claro o que eu falei. Sim, está muito claro e coerente, mas o que eu acho que, assim, um problema não justifica o outro, entende? Não há uma anulação de um problema. Nós estamos passando por uma crise econômica, por um desemprego altíssimo, nós temos os nossos problemas que não são menores do que o problema da Venezuela. Só que nós não podemos tapar os nossos olhos e virar as costas para seres humanos e famílias inteiras que estão simplesmente morrendo
de fome. Porque eu acho que, volto a falar, que eu já coloquei aqui, que é você se colocar no lugar do outro, você entender também a necessidade. O Papa Francisco fala muito disso, fala que os refugiados, os imigrantes, eles são os mais necessitados e os mais fracos deste mundo. E como que nós, enquanto sociedade, nação brasileira, que batemos no peito, que somos os mais hospitaleiros, ao ver pessoas, seres humanos, passando fome, tendo que deixar a sua vida sem querer e tapar os olhos para isso. Eu acho que temos os nossos problemas que não são pequenos, mas nós não podemos virar as costas para isso. Não, eu concordo com você. Eu só coloquei e estou colocando uma realidade que é o que muitas pessoas pensam. Às vezes não manifestam, mas pensam. E aí você vê as informações e também a mídia distorcendo a realidade. Porque quando nós estivemos lá na sede da Polícia Federal, a própria Polícia Federal nos disse que os índices de violência, os índices de problemas, que muitas vezes eles querem justificar e falar que é por conta da migração venezuelana, não estava diretamente ligado à questão dos venezuelanos. Muitos deles são trabalhadores e querem vir para cá e não querem as coisas de mão beijada, querem trabalhar, querem sustentar, e muitos também nem pretendem ficar aqui, por este momento mesmo. Então acho assim, se nós víssemos de uma outra maneira, se nós enxergássemos, abríssemos os nossos olhos para entender essa situação de outras maneiras, eu acho que até seria um ganho para a gente. Porque quantas pessoas que estão vindo para cá e pessoas qualificadas. Não, eu concordo, eu acredito nessa coisa. Para vocês que são mais analíticos, né, eu acho que não é mais... a gente está numa TV que é uma TV religiosa e que prima por valores religiosos e pelo bem, então esse é o posicionamento e eu concordo com esse posicionamento. Para finalizar, professor, então a gente pode falar aqui, o Brasil tentando obter ajuda, eu gostaria que o senhor falasse para finalizar o pensamento. Nunca no mundo houve tantos refugiados como se tem hoje em dia. O número é de mais de 65 milhões de pessoas buscando refúgio em várias partes do mundo, porque essa instabilidade não é exclusiva da Venezuela. O problema ali é que nós estamos pagando o risco de políticas equivocadas que aconteceram no governo Fernando Henrique, Lula e Dilma com relação àquilo que se viu na Venezuela. Então, o que nós precisamos fazer? Não é? Eu digo sempre que às vezes a solidariedade humana só vai até a página 2 do livro, porque aí começam aquelas questões que nós começamos a ver repetido, não, esse pessoal vai entrar e vai roubar o emprego do brasileiro. Então, é isso que as pessoas pensam, né? As pessoas vão pensar, por que nós estamos cuidando desses aqui quando há milhares morrendo de fome no Brasil? Esse tipo de discurso existe, mas o problema é o seguinte, se nós não fizermos nada... Isso que a Thalita falou, vai piorar, então é melhor... Se nós não fizermos nada, a gente tem que ter uma política de absorção. O Brasil precisa crescer, até porque... ele pode, neste processo, inclusive, atrair grandes cérebros venezuelanos para cá. Claro. Então a gente tem que ter uma mente, são profissionais, uma mente melhor para a absorção desse povo. Claro. O problema é que, com o desemprego rampante que nós temos aqui, com mais de 60 milhões de pessoas, né, procurando emprego, desempregados, desalentados, um monte de gente assim, fica complicado neste processo. Mas é postura. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, absorver quem está entrando. Não adianta fechar a fronteira por um lado, porque vai entrar por outro. Né? A gente vê isso nos Estados Unidos. Tenta se fechar por um lado, a pessoa entra por outro. Correndo risco de vida para poder entrar no país. O desespero é a mãe de todas as iniciativas para a busca de uma vida melhor, que é o que o ser humano anseia. Então a gente precisa resolver isso. E segunda coisa, tem que fazer uma pressão enorme para ajudar a oposição venezuelana neste processo de transição. E o Maduro tem que ir embora, porque ele é o elemento principal, inclusive com um plano econômico horroroso, que vai só piorar a situação do país. Bom, quero agradecer ao professor Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais. Muito obrigada, professor, foi ótimo a conversa aqui. O Twitter do professor é MVFreitasBR, o Instagram é o mesmo, MVFreitasBR, e o Facebook Marcos com o V.
Freitas. E quero agradecer também a Thalita Galvão, jornalista, excelente jornalista, não é, professor? Obrigada, eu que Excelente. E só para terminar, o professor falou aqui nos bastidores, aqui quando estávamos vendo o vídeo, que também não tem que ser só a igreja e o governo responsáveis pelo socorro. Vamos começar, como nos Estados Unidos, ou acontece na Europa também, de repente armar formas, ou pela internet, de juntar dinheiro para ajudar as pessoas, roupas e tudo mais. Que também a sociedade civil, ela é responsável por tudo isso. Afinal, somos todos humanos, do mesmo planeta, e estamos num processo de globalização intenso, né? Obrigada, Thalita, muito obrigada, professor. Até a próxima vez.